Tudo bem? Vamos seguir aí nosso novo bimestre com ciências. Eu mudei o tema, esqueci de colocar aqui no início, mas hoje a gente vai falar sobre o estudo do átomo. A gente vai começar efetivamente a entrar na parte da química. Tudo bem? Então vamos lá. Bem, a gente vai ver como que foi estruturado o modelo do átomo, até a gente chegar ao que a gente tem hoje, o modelo do átomo. Primeiro, para a gente entender que o átomo é como se fosse, né, a menor parte de uma matéria. Tudo bem? Assim como a gente viu a célula lá nas ciências, lá na biologia, aqui o átomo vem parecido, é a menor parte da matéria. E como que os pesquisadores, os químicos foram chegando a esse conceito de átomo que a gente tem hoje? A gente vai chegar nele no final. Então primeiro teve esse cara aí, antes de Cristo ainda, o Demócrito, que dizia que a matéria não podia ser dividida infinitamente, né? Que a matéria teria um limite com as características do todo. Esse limite seriam partículas bastante pequenas que não poderiam mais ser divididas, que seriam os átomos indivisíveis, ok? E aí, com o passar do tempo, Aristóteles ele foi rejeitando esse modelo do Demócrito. Ele começou a acreditar que a matéria era constituída de quatro elementos principais. Tudo era constituído desses quatro elementos em diferentes proporções: ar, fogo, terra e água, certo? Ainda antes de Cristo. Não precisa começar a copiar ainda, tá? Eu vou dizer quando copiar. E, e aí, enfim, esse modelo do Demócrito permaneceu nas sombras por quase 20 séculos. Tempo para caramba, né? E aí a gente começa agora aqui, já bem mais próximo da gente, ó, em 1766, com o modelo atômico de Dalton, que é o modelo da bola de bilhar. Esse modelo eu quero que você copie no caderno, tá? Então olha só. As ideias de Demócrito permaneceram inalteradas por aproximadamente 2.200 anos. Em 1888, o Dalton resolveu retornar esse estudo com uma nova perspectiva da experimentação. Lembra que a gente já falou de método científico há algum tempo atrás, tá? Então o que esse cara começou a perceber, a descobrir? Ele começou a ver que os átomos, na verdade, eles são esféricos. Eles seriam maciços, seriam indivisíveis, seriam indestrutíveis. Ele começou a perceber, né, ele achava que os átomos de elementos diferentes teriam massas diferentes. Ele começou a ver que os diferentes átomos se combinavam em várias proporções, formando novas substâncias. E aí, com isso, né, os átomos não seriam criados nem destruídos. Eles apenas trocariam de parceiros para produzirem novas substâncias. Esse modelo ficou conhecido como modelo da bola de bilhar exatamente por isso, porque ele achava que o átomo era algo esférico, maciço, indivisível, indestrutível. Não dava para diminuir o átomo mais ainda, não dava. Então seria como se fosse uma bola de bilhar. Tudo que a gente tem, todos os nossos elementos, todas as nossas matérias-primas, os nossos materiais, seriam compostos de átomos e esses átomos teriam esse aspecto esférico, maciço e indivisível, tá? E aí depois a gente vem aqui para o modelo do Thomson, né, o modelo atômico de Thomson, que é o modelo de pudim de passas. E esse cara ele propôs, na verdade, que o átomo seria uma espécie de bolha gelatinosa, completamente maciça, na qual haveria totalidade da carga positiva distribuída de maneira igual, de maneira homogênea, tá? Incrustada nessa gelatina estariam os elétrons de carga negativa. Então ele achou que ali no meio dessa bolha aí, desse pudim de passa, eu teria um equilíbrio de cargas. Ali no meio, tudo junto. Eu teria cargas positivas e eu teria cargas negativas, que ele chamou de elétrons. Ok? Quando você somar isso, a carga total do átomo seria igual a zero. Então ele teria um número igual, a mesma quantidade de cargas positivas e a mesma quantidade de cargas negativas, certo? Esse modelo do Thomson, então, foi derrubado pelo próximo que a gente vai ver lá em 1908, que é o do Rutherford. O Rutherford ele tentou explicar, né, o que seria o modelo planetário de acordo com ele. Então repara que o Dalton falou da esfera maciça, tá? O Thomson ele já começou a falar sobre elétrons, sobre cargas, né? E aqui o Rutherford ele começou a ver que possivelmente eu teria um núcleo, né, no meio aí desse átomo, com massa bastante pronunciada, tá? Então o núcleo conteria toda a massa do átomo,
assim como a totalidade da carga positiva, que aí ele chamou de prótons. Então aqui no núcleo, no centro, por que o nome é modelo planetário? Porque parece muito com o sistema solar, né? Que eu tenho o Sol lá no centro e todos os outros planetas, todos os outros corpos celestes ali orbitando em volta. Então seria bem parecido com o modelo planetário. Eu teria aqui no meio o núcleo, que teria a carga positiva, ou seja, os prótons. Em volta desse núcleo, eu teria a minha eletrosfera, que nada mais é do que a camada onde tem os elétrons. Os elétrons estariam girando circularmente, que nem os planetas, ao redor desse núcleo. E aí, assim, surgiu o modelo de átomo nuclear bem mais próximo do que a gente tem hoje. Então, quando a gente vai dar um zoom microscópico no átomo, a gente começa a perceber que o átomo, na verdade, ele vai ter um núcleo positivo, que tem os prótons, e em volta desse átomo giram aí os elétrons. Tudo bem? Tá certo? Vamos lá. E aí, vamos começar a identificar, então, os átomos, tá? Essa proposta aqui, eu achei ela na internet, na verdade, ela, além de identificar os prótons, ela também identifica o nome desse elemento. Eu não vou explicar isso agora, não, porque na próxima semana, daqui a algumas semanas, a gente vai ver a tabela periódica. E aí, para você saber o nome do elemento, você tem que aprender a mexer na tabela periódica, tá? A gente vai aprender a mexer nela depois. Então, olha só, vamos lá, identificando o átomo. O próton é aquela carguinha positiva, tá sempre no núcleo positivo. E o nêutron, que seria aquela carga neutra, né, que não tem carga zero, estaria também lá no núcleo e é amarelinha. Tudo bem? Em volta desse núcleo eu teria o meu elétron, ou os elétrons, tá? Então esse átomo aqui, quantos prótons ele vai ter? É só contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Quando a gente mexer na tabela periódica, a gente vai ver que o nome do elemento que tem 5 prótons é o boro, ok? Quantos elétrons teria esse átomo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Mesmo número de prótons e mesmo número de elétrons. Legal, gostei, já começa a pensar por aí. E os nêutrons seriam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tem que ter o mesmo número de nêutrons e prótons, não. Tudo bem? Pode ser diferente e é diferente na maior parte dos casos. Tá bom? Vamos ver mais um exemplo. Ó. Qual vai ser o número de prótons desse elemento aqui? Vou de novo contar os vermelhinhos. 1, 2, 3, 4. Quando eu for na tabela periódica aprender a mexer, eu vou ver que o elemento que tem 4 prótons é o berílio. Tudo bem? Então repara que isso aqui tudo isso aqui é um átomo. Só que o átomo ele pode ser dividido em outras partes. Então aquilo que o Dalton falou no início, que o Demócrito falou no início, de maciço, indivisível, não é real. A gente consegue dividir hoje aqui na química de escola, a gente estuda os prótons, nêutrons e elétrons. Mas a gente, na química lá de ensino superior e mais avançada, a gente estuda ainda partículas menores, tá bom? Mas enfim, então a gente tem 4 prótons, e se você olhar de novo, eu também tenho 4 elétrons, ó. 1, 2, 3, 4. Ok? Vamos ver mais um. Esse átomo aqui tem 2 prótons. 2 prótons, que é o átomo de hélio. Tudo bem? Certo? Então o que a gente está vendo? Que os diferentes tipos de átomos e elementos químicos são identificados pela quantidade de prótons que eles possuem. Então a quantidade de prótons daquele elemento vai estar diretamente relacionada com o nome dele. É o nome dele que vai indicar isso, que a gente vai ver melhor na aula da tabela periódica. Tá? Vamos lá. Então essa quantidade de prótons recebe o número de átomo atômico, representado pela letra Z. Ao conjunto de átomos com o mesmo número atômico, damos o nome de elemento químico, tá? Mas hoje a gente vai precisar pegar principalmente isso daqui, ó, o número de massa. Quanto que vale a massa de um átomo? Então a gente viu que a massa do átomo está toda no núcleo, porque o elétron ele não tem massa, o elétron é levinho. Ele é como se ele não tivesse massa. O elétron tem carga? Tem carga. Carga positiva. Agora, não tem massa. A única coisa que tem massa são esses componentes do núcleo. O que tem no núcleo que a gente viu? Os prótons e os nêutrons. Então, para eu saber o número de massa, é só eu somar o número de prótons, que é P, que a gente chama, ou Z, o que você quiser chamar, mais o número de nêutrons.
Então acompanha aqui comigo, ó, essa fórmula aqui. A igual a P mais N, ó. A massa, que a gente vai chamar de A, é igual à quantidade de prótons, P, mais N, que é a quantidade de nêutrons, tá? Então nesse elemento aqui, ó, ou A igual a Z mais N, tudo bem. Nesse nosso exemplo aqui, ó, vamos ver quantos P prótons eu tenho. 1, 2, 3, 4. Vamos ver quantos nêutrons eu tenho agora. 1, 2, 3, 4, 5. 4 mais 5. Logo, 4 mais 5 quanto deu? 9. Então a massa desse cara aqui é 9. A massa desse átomo aqui do berílio, ele é 9. Ok? Para eu saber a massa, eu apenas preciso somar a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Tudo bem? Certo? A massa atômica está praticamente toda concentrada no núcleo, visto que a massa do elétron é desprezível se comparada do próton e a do nêutron, que a gente falou. Tudo que é massa tem que estar no centro, tá? E aí, só para a gente encerrar aqui, que isso vai ter um exemplo lá no livro, como que se dá a representação desse elemento químico, tá? Então, de acordo com a União Internacional de Química Pura e Aplicada, International Union Pure Applied Chemistry, a gente deve indicar o número atômico e o número de massa junto do símbolo de elemento químico ao representá-lo. Então, repara, eu tenho o elemento químico X, que eu não sei qual é ainda. Eu boto o número de massa em cima e o número de prótons embaixo, tá? Seja do mesmo lado ou seja do outro. Às vezes, você pode ver em alguns lugares isso trocado. O número de massa embaixo e o número atômico em cima. E aqui que eu falo, gente, não interessa se ele estiver em cima ou embaixo. Você sempre tem como saber qual é o número de massa. Porque o número de massa ele é sempre maior que o número de prótons. Porque a gente não viu no slide anterior que massa é igual a prótons mais nêutrons? Então o número de massa é sempre o próton mais alguma coisa. Então não tem como ele ser menor que o número de prótons. O número de massa sempre vai ser maior, tá? Olha aqui que legal, ó. O átomo de carbono, Czinho. O 12 é maior que o 6, então eu já sei que 12 corresponde ao número de massa. O número atômico dele, 6. O número de prótons é a mesma coisa que o número atômico, 6. O número de elétrons é a mesma coisa que o número de prótons, também 6. E o número de nêutrons também deu 6, porque se a gente jogar naquela fórmula do A igual a Z mais N, você consegue achar esse número de nêutrons, tá? Então esse vai ser um dos exercícios que eu pedi para você fazer no seu caderno. Aqui já está o resultado dos nêutrons. Eu quero que você descubra como que ele chegou nesse resultado. Bota a fórmula A igual a Z mais N, tá? E aí substitui o A igual a 12, o Z igual a 6. E aí faz o cálculo para ver se vai chegar nesses valores aí, tá? Faz isso aí para mim no caderno também. Ferro, massa 56, número atômico, número de prótons, número de elétrons é tudo a mesma coisa, 26, e o número de nêutrons 30, né? Porque se eu somar aqui, ó, 30 mais 26 dá 56, que é o número de massa, né? Não é isso que a gente falou, ó. O número de massa é igual a prótons mais nêutrons. 6 mais 6, 12. 26 mais 30, 56. 17 mais 18, 35. Tá? Então, para você ver que dá certo isso daí. Para testar aí, faz o livro página 160, 167. Tá? Não esquece de fazer esse exercício aqui do que eu passei para vocês, de testar. E aí, o que eu quero que você copie? Não vou voltar tudo não, mas deixa eu ver se consigo voltar tudo aqui rapidinho, peraí. Copia aquele do Dalton, né, que eu tinha falado primeiro. Do Demócrito e do Hipócrates não precisa. Esses 4 aqui, ó, bota assim, ó, modelo atômico de Dalton. Bota esses 4 tópicos, ok? Bota aqui o modelo atômico de Thomson também. Não precisa fazer as figuras, tá, gente? Pelo amor de Deus. O modelo planetário do Rutherford, esse primeiro parágrafo não precisa não, mas esse segundo aqui precisa. Se conseguir fazer esse desenho, gostaria muito, tá? Esse aqui foi só pra gente testar, óbvio. Não vai precisar, mas esse aqui eu quero. Esse slide aqui que fala da massa, porque a gente vai usar essa formulinha. Tudo bem? Só essa massa e esses aqui dos exemplos também. Tá? Gente, era isso. A gente se vê semana que vem na aula de inglês, na aula de ciências. Espero que esteja tudo bem. Qualquer dúvida, me pergunta. Se a aula não tiver muito fácil de entender, volta, vê de novo. A gente tenta fazer de várias maneiras, tá bom? Um grande beijo, até semana que vem.